Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, eu sou psicóloga e estou fazendo a especialização em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus. E a ideia é dar continuidade às leituras do livro Tony Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. E eu vou começar o vídeo hoje falando de uma nota ampliada que se refere ao que foi lido no vídeo anterior, no segundo vídeo, e que fala sobre a importância de Henrique Riquet. Para a nota completa, consultar as últimas páginas do texto. Henrique Riquet, 25/5/1863, nascimento e o falecimento em 30/7/1936, foi uma das figuras centrais do neocantismo da Escola de Baden, ao lado de Wilhelm Windelband. Sua obra se concentrou na epistemologia e na metodologia das ciências, buscando estabelecer uma distinção rigorosa entre as ciências naturais e as ciências culturais. Essa distinção é crucial para compreender sua influência não apenas na filosofia, mas também na historiografia, sociologia e psicologia. Rickert refinou a distinção introduzida por Windelband entre o método ideográfico, voltado para a compreensão de eventos únicos, como na história e na psicologia clínica, e o método nomotético, focado na formulação de leis gerais, como nas ciências naturais. Diferentemente das ciências naturais, que reduzem os fenômenos a generalizações e leis, as ciências culturais trabalham com a individuação de eventos históricos e fenômenos sociais. Embora Rickert não tenha trabalhado diretamente com a psicologia, suas ideias influenciaram o debate epistemológico dentro da disciplina. Apesar de Jung não ter se referido diretamente a Henrique Rickert em sua obra, é possível identificar várias conexões indiretas entre as ideias do neocantismo e o pensamento junguiano, especialmente no que diz respeito à epistemologia das ciências humanas, à interpretação simbólica e à natureza do conhecimento psicológico. Jung adotou uma abordagem ideográfica em muitas de suas investigações, especialmente na teoria dos tipos psicológicos. Em Tipos Psicológicos, 1921, ele argumenta que diferentes indivíduos percebem e interpretam a realidade de maneira única, o que impossibilita uma compreensão puramente nomotética da psique. O método junguiano de análise de sonhos e símbolos também se alinha com essa visão ideográfica, pois enfatiza a singularidade das imagens psíquicas e sua relação com a história pessoal do indivíduo. Para Rickert, as ciências culturais são intrinsecamente relacionadas a valores, pois os objetos de estudo nessas disciplinas são escolhidos e interpretados com base em critérios valorativos. E compartilhou essa perspectiva ao enfatizar que o psiquismo humano está profundamente ligado a valores e significados culturais. Sua teoria do inconsciente coletivo sugere que os arquétipos não são apenas estruturas universais da psique, mas também expressões de valores culturais e espirituais que moldam a experiência humana. No estudo da alquimia e da religião, Jung argumenta que a psique não pode ser entendida sem levar em conta os valores que os indivíduos e culturas atribuem a símbolos e mitos. Podemos concluir essas observações dizendo que as ideias de Henrique Riquet e Carl Gustav Jung convergem na valorização da singularidade dos fenômenos culturais e psicológicos e na importância dos valores na interpretação dos processos humanos. No entanto, enquanto Rickert abordava essas questões do ponto de vista da filosofia e da metodologia das ciências, Jung levou-as para o campo da psicologia, ampliando-as para incluir conceitos como arquétipos, inconsciente coletivo e individuação. Lembrando sempre que, para Riquet, os valores não são apenas juízos subjetivos ou expressões individuais,
mas estruturas que fundamentam a maneira como compreendemos e organizamos o conhecimento nas humanidades e na história. E quer ver os valores como categorias fundamentais que organizam a forma como interpretamos a realidade. Ele classifica os valores em diferentes domínios, como valores éticos, moralidade, justiça, valores estéticos, beleza, harmonia, valores epistemológicos, verdade, objetividade, valores religiosos, fé, transcendência. Esses valores não são apenas produtos da cultura, mas moldam a forma como compreendemos e estruturamos a experiência. Nota bem interessante, né? Essa nota. Então, nós voltamos agora para o tópico da Toni Wolff, entre o silêncio e o fundamento. Essa é uma justificativa editorial para os volumes 1 e 2 da coleção Aos que Não Envelheceram. Toni Wolff foi, durante décadas, mais evocada do que lida. Nome associado quase exclusivamente à figura de Jung, tornou-se personagem lateral de uma narrativa que a enredou em afetos, mitos e projeções, mas que ignora em grande parte o valor e a originalidade de sua obra. A ela se atribuiu o lugar da musa, da companheira, da amante, mas raramente o lugar de pensadora. Esses 2 volumes marcam a primeira tentativa sistemática de reunir os escritos teóricos de Toni Wolff, dispersos em revistas, atas de conferências e palestras apresentadas em diferentes fóruns. Textos que, em sua maioria, jamais foram reeditados ou traduzidos, e que ainda hoje circulam com dificuldade, mesmo entre especialistas. Não se trata aqui de uma recuperação sentimental, mas de uma tarefa crítica. Oferecer à obra de Wolff o espaço de leitura que lhe foi historicamente negado. A autora que emerge destas páginas não se limita à conhecida tipologia do feminino, embora esse ensaio seja, com justiça, uma de suas contribuições mais notáveis. Wolff pensou em profundidade temas como a relação entre alma e cultura, o processo de individuação em sua dimensão simbólica, o destino espiritual da mulher moderna, os caminhos interiores da imaginação ativa e o entrelaçamento do inconsciente com as transformações coletivas. E em seu discurso durante a inauguração do Instituto C.G. Jung, em 24 de abril de 1948, diz: para completar a posição da psicologia coletiva, como está atualmente, gostaria de mencionar algumas obras importantes de alunos. Estas incluem Fundamentos da Psicologia Complexa, de Toni Wolff, uma obra notável por sua clareza filosófica. Sua escrita é precisa, reflexiva, exigente. E seu pensamento, como o de Jung, se movimenta por entre imagens, paradoxos e estruturas arquetípicas, sem jamais recair no dogma ou na simplificação. Que sua obra tenha sido soterrada não se deve à falta de qualidade, mas a uma conjunção de fatores históricos, simbólicos e institucionais. A adjetivação excessiva, os juízos reducionistas e o pouco interesse editorial do próprio campo junguiano em preservar e difundir seus textos contribuíram para essa ocultação. Resgatar Toni Wolff, portanto, é também interrogar a história da psicologia complexa e os modos como o saber feminino foi, e ainda é, marginalizado, mesmo onde se proclama a centralidade do feminino. Esses volumes não pretendem ser a sua obra, mas abrir caminhos. Ao oferecer ao leitor contemporâneo o acesso direto a seus textos, convidamos a uma escuta nova, mais atenta e livre de preconceitos. Que Toni Wolff possa finalmente ser lida como que de fato foi, uma pensadora singular, uma construtora silenciosa de fundamentos e uma voz que, longe de ter envelhecido, permanece viva, onde ainda se pensa a alma com seriedade e beleza. Que esses volumes encontrem os leitores certos, no tempo certo, como as sementes que dormem sob a terra até que a estação as chame. Que a autora aqui apresentada
possa se dizer por ela mesma e trazer movimento a novas inquietações que dormitam latentes no coração do pensamento psicológico complexo. Armando de Oliveira e Silva, Pedro Perússolo. Vamos então agora para Fundamentos da Psicologia Complexa. Em um campo novo e desafiador, como é necessariamente a psicologia complexa, uma investigação metodológica e uma visão geral sistemática são oportunas e servem como introdução ao volume comemorativo dedicado a C.G. Jung. Aí aqui já tem uma nota de rodapé. A nota de rodapé diz o seguinte: por iniciativa de Tony Wolff, na época presidente do Clube Psicológico, e que nessa condição escreveu o prefácio do livro, foi organizada uma edição comemorativa aos 60 anos de Jung, com o título O Significado Cultural da Psicologia Complexa. O livro está dividido em 4 grandes tópicos, com textos de diversos autores. 1. Introdução aos Fundamentos da Psicologia Complexa, escrito por Tony Wolff. 2. Ciências Culturais. 3. Psicologia. E 4. Personalidade. Tal sistematização se trata de uma iniciativa, de uma tentativa de destacar e delimitar, até certo ponto, o espaço intelectual das ideias propostas por Jung. Uma apresentação conclusiva da obra de um espírito vivo e criativo seria desde o início impossível. Contudo, quando a pesquisa se estende por um período superior a 30 anos, surgem resultados que, apesar de todas as transformações e da abertura para novos conhecimentos, mostram-se válidos na realidade e, com isso, tornam-se fundamentais para a empiria, bem como da sistematização dessa nova disciplina. Vale dizer que uma tentativa de apresentar os princípios da psicologia complexa está, independentemente de qualquer insuficiência pessoal, condenada à incompletude por diversas razões. Primeiramente, isso se deve à própria natureza intelectual de Jung. Ele é, acima de tudo, um empirista por temperamento. A teoria emergiu de seu trabalho prático e se desenvolveu e ampliou a partir dele. A formulação a priorística de sistemas ou a especulação antecipatória não apenas estariam em total contradição com sua consciência científica, mas também obscureceriam a visão ampla e desprovida de preconceitos que ele se vale para seguir os diversos e singulares caminhos da natureza psíquica, o que lhe permite, como psicoterapeuta, reconhecer a essência da psique. Além disso, o objeto da psicologia complexa, ou seja, a própria psique, resiste a uma apresentação teórica. A psique não pode ser adequadamente representada em linguagem intelectual. Isso é algo comum a toda experiência. Contudo, soma-se o fato de que sua expressão verdadeira não é a linguagem racional da consciência, mas sim a obscura e ambígua linguagem das imagens, que nossa época encontra uma dificuldade especial em compreender. Uma terceira razão para a insuficiência desta tentativa está no fato de que a teoria psicológica de Jung é apenas um de seus correlatos metodológicos e está inseparavelmente conectada a outro, ou seja, à sua aplicação prática e seus efeitos. Para apresentar a psicologia complexa em todos os seus aspectos, seria necessário não apenas reproduzir completamente a casuística de uma análise psicológica, mas também incluir descrições detalhadas da vida de indivíduos específicos. Isso seria impossível porque toda análise e toda vida segue um curso individual. E, em quarto lugar, uma dificuldade para a exposição é a diversidade de aspectos que são aplicados na psicologia complexa. Para lidar, em certa medida, com essa dificuldade, buscou-se destacar aspectos específicos em 4 capítulos. Contudo, foi inevitável que as diferentes partes se sobrepusessem. Por exemplo, o capítulo metodológico, em alguns trechos, precisa se referir à estrutura. Assim como a visão geral sobre a estrutura da psique não pode prescindir de considerações metodológicas. A maior dificuldade nesse sentido é representada pelo conceito psicológico de energia. As relações energéticas são inerentes à estrutura psíquica. No entanto,
É evidente que elas só se tornam claras a partir de uma perspectiva teórica específica e, por isso, pertence ao primeiro capítulo. Essa sistematização, por outro lado, não é possível, já que é necessário pressupor os dinamismos psíquicos específicos para compreender o conceito de energia psicológica. Assim, foi dedicado um capítulo próprio ao conceito de energia, o que também se justifica por sua importância fundamental na concepção junguiana da psique. O último capítulo tenta oferecer algumas indicações sobre o significado que a psicologia complexa possui para a problemática cultural do ser humano contemporâneo. Se considerarmos todas essas dificuldades na exposição das ideias e mantivermos em mente que a teoria, em nunca foi elaborada por si mesma, essas explicações podem cumprir seu propósito como guia e serem justificadas na medida em que correspondem tanto à psicologia complexa como disciplina científica, que organiza e sintetiza o material empírico em uma visão teórica. Quanto ao temperamento intelectual de Jung, caracterizado por sua dupla qualidade de médico e pesquisador, a qual o predestinou a ser psicólogo, Tony Wolff. Então, nós vamos entrar agora no capítulo que fala da metodologia. Gostaria de iniciar a reflexão que se segue partindo de uma atitude de Heisenberg. Uma atitude que Heisenberg descreve em um trabalho com outra disciplina, utilizando as seguintes palavras. Tem uma nota de rodapé sobre Heisenberg. Eu vou ler antes de pronunciar as palavras que ele colocou de outra disciplina. Werner Heisenberg, nascido em 5 de dezembro de 1901, na Alemanha, falecido em 1º de fevereiro de 1976, em Munique, Alemanha Ocidental, foi um físico e filósofo alemão que descobriu, em 1925, uma maneira de formular a mecânica quântica em termos de matrizes. Por esta descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1932. Em 1927, publicou seu Princípio da Incerteza, no qual baseou sua filosofia e pelo qual é mais conhecido. Esse conceito foi central para a chamada interpretação de Copenhague, da teoria quântica, defendida no Instituto de Bohr, mas rejeitado por físicos como Schrödinger e Einstein, que consideravam a renúncia ao determinismo causal como incompleta. Bom, após a apresentação de Heisenberg, eu vou colocar também já a nota de rodapé sobre as palavras que ele vai colocar, o Heisenberg. O texto corresponde à palestra apresentada em 17 de setembro de 1934, em Hannover. A Ciência da Natureza foi uma revista científica mensal criada em 1913 pelo físico judeu-alemão Arnold Berliner, nascido em 1862, falecido em 1942, e foi pensada como a contraparte alemã da revista em inglês Nature. Então vamos às palavras que o Heisenberg descreve em um trabalho contra a disciplina. O processo de transição da ciência natural exata de um campo de pesquisa para um novo domínio de experiência nunca se dará de forma que as leis conhecidas até então possam ser simplesmente aplicadas às novas experiências. Ao contrário, um campo de experiência verdadeiramente novo sempre levará à formação de um novo sistema de conceitos e leis científicas, que, embora não sejam menos razoáveis de serem analisados, são essencialmente diferentes dos anteriores. Esta percepção pode nos salvar do erro, nem sempre evitado no passado, de tentar categorizar novas áreas de experiência num quadro conceitual antigo e inadequado. Portanto, inversamente, também será mais fácil integrar formas de pensar que surgiram em contraste com o ideal epistemológico da ciência natural clássica no conceito de ciência abrangente, este, porém, uniforme e logicamente desenvolvido. A tentativa de ligar apressadamente as diversas áreas do conhecimento humano, salientando que as suas diferenças talvez já não conduzam a dificuldades, teria, no entanto,
tão pouco poder para provocar uma genuína unificação da vida intelectual, como teve a generalização da vida racional. Mas, tal como essa generalização foi frutífera, ao mostrar novas formas de pensar em muitas áreas, também prestaremos hoje o melhor serviço ao futuro se pelo menos prepararmos o caminho para as formas de pensamento recentemente adquiridas e não lutarmos apenas para manter suas dificuldades incomuns. Talvez não seja muito ousado esperar que um passo possa então ser dado em direção à unidade da visão científica do mundo, que tem sido tão ameaçada nas últimas décadas. Dessas palavras, tem uma nota de rodapé, colocando que a citação do texto de Heisenberg está incompleta. Na realidade, o que Tony Wolff fez foi costurar dois trechos do texto, o início e a parte final, formando uma citação única. E a nota completa, com a citação correta de Heisenberg, está no final do livro, que se refere à nota anterior que eu já li, que é do vídeo anterior. Então, eu não vou ler novamente, para não ficar repetitivo e ficar cansativo, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo aqui, porque ele já começa falando sobre a psicologia, os vários aspectos que ela ocupa, e eu acho mais interessante começar outro vídeo, que não vai ter muita quebra no raciocínio, na leitura. A gente se vê.